Então tá, a gente acabou de descobrir que a gente consegue encontrar então o alcance desse nosso objeto em função de alguns valores que teoricamente a gente consegue descobrir no início do nosso movimento, né? Percebam que agora ele não depende mais do tempo que passou, né? Depende simplesmente de algumas condições iniciais e constantes. Que olha só, então a gente tem v0 ao quadrado, que vai ser a velocidade inicial com que a gente vai lançar esse nosso objeto, depende do nosso ângulo, né? Ou seja, que a gente consegue também controlar. E da gravidade, que a gravidade vai ser sempre o mesmo valor, né? 9,8 aproximadamente, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a gente consegue encontrar o valor do nosso alcance em função de alguns parâmetros que são fixos do nosso sistema, né? Do nosso sistema que a gente vai querer resolver, do nosso problema. Tá, beleza. Mas vamos começar a complicar as coisas aqui então. Digamos que a gente vai acrescentar um certo vento nesse nosso problema. O que isso daqui vai implicar para nós? Digamos que a gente acrescenta um vento, e esse vento, ele faz, né? Vamos pegar a nossa situação lá original. Vou copiar ela aqui para nós. Peguei e vamos jogar lá para baixo agora. Beleza. Bem aí. Tá. Então digamos que a gente vai acrescentar, vai ter um vento agora para direita, para esquerda nesse caso. E esse vento, ele acaba fazendo uma força F na nossa bolinha, nosso objeto que a gente vai estar lançando, na verdade, né? Isso vai implicar que o nosso movimento agora, no nosso eixo X, ele não é mais uniforme, né? Ele não é mais um movimento retilíneo uniforme, né? Ele vai ser um movimento uniformemente variado, ou seja, ele vai ter uma aceleração. Ou seja, a velocidade vai estar mudando nesse caso. Então tá, como é que a gente vai analisar isso daqui agora, né? A gente vai fazer exatamente a mesma análise, só que considerando agora que esse nosso movimento, ele vai ter uma certa aceleração, certo? Então olhando para x agora, então em x, a gente vai ter o seguinte, o nosso alcance L, agora a gente tem que cuidar, não é mais simplesmente v0 vezes t, né? V0, vx vezes t, vai ser o nosso vx, só que o vx a gente sabe que é v0 vezes o cosseno do ângulo, que a gente já viu, vezes o tempo, só que a gente tem que acrescentar essa aceleração, né? Então vai ser menos g, menos f, na verdade. Quanto que vale essa nossa aceleração daqui, importante, né? Vamos colocar aqui. A aceleração causada pelo nosso vento, a gente sabe que lá da segunda lei de Newton, força resultante, ou resultante das forças, na verdade, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então a aceleração que vai estar sendo causada, ela vai ser a igual, passa esse m dividindo para lá, vai ficar F sobre m, certo? Então a gente sabe que essa aceleração, que vai estar contrária a esse nosso movimento aqui, né? Ela vai ser F sobre m vezes t ao quadrado sobre 2. Beleza? Então tá. Analisamos agora o nosso movimento no eixo x. O que a gente vai fazer? Vamos analisar no eixo y de novo. No y não muda nada, né? Se a gente for olhar então, e a gente tem que ir em y, isso daqui vai ser igual. A gente tinha antes que era h é igual a v0 vezes o seno do ângulo vezes o tempo menos a aceleração da gravidade agora, né? gt ao quadrado. Isso daqui dividido por 2, certo? A gente já fez essa análise, né, anteriormente. A gente viu, coloca h igual a zero, né? E a gente vai encontrar esse valor aqui, né? Eu já vou até copiar aqui para nós, para a gente não perder tempo fazendo as contas. Quando a gente faz isso daqui, a gente vai ter este valor. Beleza. Que a gente está querendo encontrar, né? Qual que é o ponto, qual que vai ser o alcance agora nessa nova situação em que a gente acrescentou um vento. No eixo Y, esse vento não muda, já que esse vento está atuando simplesmente na direção horizontal, certo? Beleza. A gente viu quanto que vale esse nosso tempo aqui. A gente acabou de encontrar ele. Então, vamos substituir esse tempo, só que agora a gente substitui nessa nossa nova equação que a gente montou, desse nosso novo alcance. Então, substituindo ali, a gente vai ter o seguinte, então o nosso alcance, ele vai ser igual a v0 vezes o cosseno do ângulo, cosseno de θ, vezes o tempo. E aí o tempo vai ser toda essa coisa aqui, que vai ser 2v0 seno de θ dividido por g. Menos, eu vou colocar aqui F sobre m então, que é a nossa aceleração do vento, né? Vezes, eu vou colocar esse 2 aqui já na frente, esse 2 que fica dividindo,
vezes o tempo ao quadrado. E aí o tempo é esse cara aqui, então vamos ter que levar todo ele ao quadrado. 2 ao quadrado a gente já sabe que é 4, vezes v0 ao quadrado, vezes o seno de θ ao quadrado, dividido por g ao quadrado. Fechou. A gente pode simplificar algumas coisas aqui, né? Esse 2 aqui pode cortar com esse 4. Aqui vai ficar um 2, né? E acho que é isso que dá para simplificar no primeiro momento. Tá, então a gente ficou com essa nossa expressão aqui. E aí é o seguinte, eu vou reescrever ela aqui, né, de uma forma mais bonitinha para nós. A gente vai ter então que vai ser v0 ao quadrado, né, esse aqui com esse cara aqui, vezes 2 cosseno de θ vezes seno de θ. Isso daqui vai estar dividido por g, menos esse f sobre m aqui, f sobre m, vezes 2, esse 2 aqui, né, não pode esquecer dele, v0 ao quadrado, vezes seno de θ ao quadrado. Isso daqui dividido por g quadrado. Então tá, esse cara aqui, a gente já viu, né, quando a gente pega esse cara aqui todo, a gente já viu que ele vale seno de 2θ, né? Então eu vou resubstituir isso daqui para nós. Então vai ficar L é igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ, isso daqui dividido por G, menos, vou colocar esse cara aqui todo, né, copiar ele para nós. Eu vou fazer já o seguinte também. Já vou fazer o seguinte, olha só. Esse F aqui, M vezes G é igual ao peso, né? Então ao invés de colocar M sobre, F sobre mg quadrado, eu vou pegar um desses G, né? Vou roubar um desses G e eu vou pegar e vou colocar aqui peso. Isso aqui vezes 2, V0 ao quadrado, então, seno de θ ao quadrado, dividido por G. Agora não mais G quadrado, né? Porque um dos Gs a gente pegou e colocou ali dentro do peso, digamos assim. Aqui a gente consegue colocar algumas coisas em evidência, então, se a gente for ver, né? O V quadrado e o G, eles aparecem nas nossas duas expressões, então a gente consegue colocar em evidência para deixar essa nossa expressão um pouquinho menos feia. Então vai ficar aqui V0 ao quadrado dividido por G, e aí esse daqui vai estar multiplicando, então, seno de 2θ menos F sobre P, esse nosso primeiro termo aqui. Tem esse 2 aqui também, né? Eu vou colocar ele aqui na frente, 2fp, vezes o seno ao quadrado de θ, certo? Essa aqui já é a nossa expressão para o nosso alcance, se a gente quiser, né? Porque a princípio a gente conhece todos esses valores, dado que a gente vai conhecer, né? Conhecemos a massa do nosso objeto, conhecemos o ângulo que a gente vai lançar, conhecemos a força, essa força que o ar vai fazer, né? Que o vento vai estar fazendo, e a velocidade inicial. Mas é claro que a gente ainda pode melhorar essa nossa expressão, né? Fazer algumas coisas para melhorar ela, deixar ela um pouco mais bonita. Então eu vou colocar aqui, ó, o nosso L, o alcance, ele vai ser igual a V0 ao quadrado dividido por G. E isso daqui vai estar multiplicado. Eu vou colocar esse seno de 2θ aqui em evidência, tá? Então vai ficar seno de 2θ, que vai multiplicar, né? Como eu coloquei ele em evidência aqui, vai ficar 1, menos 2fp, f sobre p, vezes o seno ao quadrado de θ dividido por 2 seno, 2 nada, né? Por seno de 2θ. Beleza. Daqui, né, então, olha só o que a gente tem. A gente tem essa divisão e a gente pode colocar, né, a gente sabe que o seno de 2θ, a gente já fez essa substituição antes, ela é igual a 2 vezes o seno vezes o cosseno, né? Então eu vou pegar e vou substituir isso daqui. Eu vou copiar essa nossa equação aqui para não ficar repetindo toda hora. E eu vou fazer o seguinte, no lugar desse nosso seno de 2θ aqui, eu vou colocar aquilo ali que a gente sabe já, que é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Vai faltar espaço, né? Vezes, opa, vezes o cosseno de θ. Olha só. Show de bola. Daqui, então, olha só o que a gente consegue. Esse 2 aqui morre com esse 2. Esse seno de θ a gente corta com um dos quadrados aqui. Seno sobre cosseno é tangente. Então a gente vai poder, né? Vou de novo copiar isso daqui. Então a gente vai poder reescrever essa nossa expressão da seguinte forma. O 2, ele sumiu, certo? O 2 que tinha ali sumiu. O seno de 2θ, a gente já viu, né? Ele some também.
Eu vou reescrever isso daqui tudo. Que ele vai ficar da seguinte forma, olha só. F sobre P, ainda continua aqui. E aqui a gente tem seno sobre cosseno. No lugar de seno sobre cosseno, eu vou colocar o quê? A tangente do nosso ângulo θ. E aqui a gente tem, então, deixa eu puxar esse cara um pouquinho mais pro lado aqui. E aqui, então, a gente tem uma expressão para o alcance desse nosso objeto. Dado que, né, a gente tem um certo vento, alcançando um vento, né, que está fazendo uma força F. E percebam o seguinte, né, se essa força F for igual a zero, a gente volta para o nosso caso original. Porque esse termo aqui vai zerar todo, se a nossa força for igual a zero. Se a gente multiplicar esse cara aqui por 1, a gente chega no alcance original, que é V0 ao quadrado, dividido por G, vezes o seno de 2θ. Se a gente for ver, né, subir lá de novo, depois desse tanto de conta que a gente fez, a gente volta para o nosso alcance original, sem o vento, né, que é esse cara aqui. Certo? Bom, então por hoje é isso que a gente tem, certo? A gente ainda teria um outro caso para fazer, né, que seria o arremesso do ângulo, fazendo um certo ângulo, né? Se a gente pegar, digamos, a gente pega um plano inclinado, na verdade. Esse plano inclinado, ele faz um certo ângulo θ aqui com a horizontal, digamos. E a gente vai lançar esse nosso objeto fazendo um ângulo alfa com o nosso plano inclinado, né? Se a gente tiver esse nosso caso aqui, a gente também conseguiria calcular qual que seria o alcance nesse caso. Mas isso daqui vai ficar para um próximo vídeo, já que esse daqui já ficou muito grande, né? Então, fica para uma próxima a gente fazer esse outro exercício. Certo? Então tá, um abraço, ficamos aí por aí, até mais, valeu, tchau, tchau.